Olá, pessoal. Sou o professor Robson. Vamos para mais uma aula de Química 1, né? O assunto de hoje, dando continuidade, é funções inorgânicas. Hoje nós vamos falar dos sais, né? Então, o sal é toda substância que, em solução aquosa, sofre dissociação iônica, né? Lembrando que quem sofre ionização iônica são os ácidos, que é ligação covalente. Então, o sal sofre dissociação iônica, que é um composto iônico, liberando um cátion diferente do H+, senão seria um ácido, e um ânion diferente do OH-, senão seria uma base. Bem, então aqui nós temos um exemplo, é aquele que normalmente a gente faz por exceção, né? Então aqui, ó, não tem hidrogênio para ser ácido, não tem OH para ser base, esse aqui nem oxigênio para ser óxido. Então, nós temos aqui vários exemplos de sais, né? Aqui é um sal básico, aqui é um sal ácido, né? E no decorrer da aula a gente vai ver, né, a classificação de cada um. Então, sal normal, sal básico, sal ácido, sal duplo e sal duplo. Continuando. Como visto anteriormente, um sal pode ser produzido pela reação. Como é que eu posso produzir uma reação? Aqui, ó, uma reação de neutralização ácido-base. Né? Nós temos um ácido e uma base, forma sal e água, reação balanceada. Né? E o sal é formado por ligações iônicas, onde nós temos um cátion e um ânion. Aqui, ó, cátion e ânion. E lembrando que o cátion é originado da base e o ânion é originado do ácido. Então, nós temos aqui a formação de um sal, né? Então, a gente vai ver aqui como a gente faz essa formulação. Então, característica dos sais. Eles são formados por ligações iônicas, como nós falamos. Eles apresentam elevadas temperaturas de fusão e de ebulição, né? Só a gente lembrar do sal de cozinha, para eu conseguir derreter um sal de cozinha só com muita temperatura, muita energia. Então, são encontrados no estado sólido da temperatura ambiente. Não conduzem corrente elétrica no estado sólido. Então, ele no estado sólido não conduz corrente. Agora, se eu derreter ele, que é líquido fundente, ou se ele estiver em solução aquosa, ele vai produzir íons e vai conduzir corrente. A maior parte dos sais apresenta sabor salgado e pode ter variação para o amargo. Então, pode ter sal que tenha sabor amargo também. Então, tipos de sais. Nós temos, além dos sais neutros, né, hidrogenossais e hidroxissais, que a gente viu no início, né, da aula, nós temos o sal hidratado, que é aquele que tem em sua estrutura cristalina uma ou mais moléculas de água. Então, esse aqui, ó, é o sulfato de cálcio diidratado, ou sulfato de cálcio pentaidratado. Então, a água combinada é a chamada água de cristalização, né? Então, nós temos esse tipo de sal aqui, que é o sal hidratado. Nós temos o sal duplo ou misto, que é aquele formado por dois ou mais cátions distintos. Aqui, ó, nós temos dois cátions distintos, aqui, o sódio e o potássio, ou por dois ou mais ânions. Né? Aqui nós temos exemplos com cátions distintos. Então, na nomenclatura oficial, esse sal deve aparecer em ordem de eletropositividade. Então, nesse caso aqui, ó, é sulfato de sódio e potássio. E aqui é fosfato de sódio e lítio, de disódio, que tem dois átomos de sódio. Nós temos sais oxigenados e não oxigenados. Né? Então, os sais que têm oxigênio em sua fórmula são chamados de sais oxigenados. Nós temos aqui, ó, o nitrato de potássio, nitrito de sódio e o carbonato de cálcio. E os sais que não têm oxigênio, nós temos os halóides, são chamados de halóides. Aqui nós temos o cloreto de sódio. Então, basta eu ver, né, o que tem oxigênio é oxissal e que não tem oxigênio é chamado de halóides. Aqui, cloreto de sódio, cianeto de amônio e brometo de cálcio. Então, solubilidade dos sais. Como é que eu vejo a solubilidade? Então, nós temos aqui uma tabela, né? Algumas vezes cai isso no vestibular, né? Então, nitrato, clorato e acetato são sempre solúveis, sem exceção. Cloreto, brometo e iodeto são solúveis, com exceção se for cloreto, brometo ou iodeto de prata, mercúrio ou chumbo. Aí esses aqui não são solúveis, são insolúveis. Sulfatos são solúveis, com exceção do sulfato de cálcio, estrôncio, bário e chumbo. Os sulfetos são insolúveis. Agora, se for sulfeto de metal alcalino ou metal alcalino terroso ou amônio, são solúveis. Os carbonatos também são insolúveis, com exceção dos carbonatos de metais alcalinos e amônio. E os fosfatos também são insolúveis, com exceção dos fosfatos de metais alcalinos e amônio. Então, eu coloquei uma observação aqui, ó,
Os sais de metais alcalinos e amônios são sempre solúveis, os demais tem que consultar a tabela. Como é que eu faço a formulação de um sal? Basta eu pegar o valor aqui, né, o valor do cátion e colocar no ânion e vice-versa, do ânion colocar no cátion, fazer a inversão aqui, né, como se fosse uma regrinha de 3. Então, nós temos aqui, ó, potássio e cloro, vai um para um lado, um para o outro, fica KCl mesmo. Já o cálcio, que é mais 2, o cloro, que é menos 1, o 2 vai para o cloro, o 1 vai para o cálcio, então temos o CaCl2. O sulfeto de sódio, o 2 do sulfeto vai para o sódio e o 1 do sódio vai para o sulfeto. Então, nós temos essas formulações aqui. Logicamente, eu não coloco sinal, só o número. Tá? Então, o exemplo aqui é o fosfato de cálcio, o 2 vai para o fosfato, o 3 vai para o cálcio. Então, nós temos essa fórmula aqui desse sal, que é o fosfato de cálcio. Então, a fórmula de todos os sais são feitos assim. Para que eu consiga fazer essas formulações, eu preciso, né, utilizar a tabela de cátions e de ânions. Alguns eu já vou, né, me familiarizando com o tempo. Né? Alguns nós temos, né, dos ácidos que a gente aprende, os ânions, mas, de uma forma geral, é importante que eu tenha essa tabela de cátions e de ânions, onde eu mostro a carga, né, positiva dos cátions e a carga negativa dos ânions, e eu faço aquela formulação como a gente aprendeu no slide anterior. Nomenclatura dos sais, como é que eu faço? Vai ser o nome do ânion mais o nome do cátion. Então, exemplo. Nós temos aqui, ó, a gente pode trabalhar com a nomenclatura dos sais, lembrando da terminação do ácido. Então, ó, se a terminação do ácido for hídrico, o sal vai ser eto. Se a terminação do ácido for oso, o sal vai ser ito. Se a terminação do ácido for ico, do sal vai ser ato. Então, mais ou menos isso aqui, ó. Então, ó, ácido clorídrico, hídrico, o sal vai ser eto. Então, nós temos o cloreto de sódio. Então, aqui, ó, HNO2 é o ácido nitroso. Quando o ácido é oso, o sal é ito. Então, aqui é nitrito de prata. E quando nós temos esse aqui, ácido carbônico, quando o final do ácido é ico, do sal vai ser ato. Então, aqui vai ser carbonato de ferro. Ok? Ferro 2 ou ferroso, porque o ferro tem mais de uma oxidação. Então, aqui a gente costuma até passar algumas frases para vocês, né? Com hídrico não me meto, formoso e bonito, e bico de pato são frases que ajudam para eu fazer a nomenclatura dos sais. Então, nós podemos também fazer a nomenclatura com o número de oxidação, da mesma maneira que nós utilizamos para os ácidos. Se o NOx do elemento central for mais 1 ou mais 2, vai ser hipoito. Se for mais 3 ou mais 4, vai ser ito. Se for mais 5 ou mais 6, ato. Se for mais 7, vai ser perato. Então, nesse caso aqui, ó, quando a gente calcula o número de oxidação do enxofre, que é mais 6, o mais 6 é ato. Então, aqui vai ser o sulfato de sódio. Então, nós temos aqui, ó, quando o ácido, né, desculpa, quando o sal não tem oxigênio, o final vai ser sempre eto. Então, aqui é cloreto de sódio. Nesse caso aqui, ó, eu posso ver pela terminação do ácido, ó, que é oso. Então, voltando para aquele slide, ó, quando for oso, o final do sal vai ser ito. Então, aqui, ó, oso. Então, aqui vai ser clorito de lítio. Tudo bem? Ou eu posso ver também pelo número de oxidação. O número de oxidação do cloro aqui é mais 3. Então, mais 3 vai ser ito. Então, vai ser clorito de lítio. Agora, esse aqui, ó, perclórico, quando é perico vai ser, ó, perato. Né? Aqui, ó, ico, ato. Então, aqui vai ser, ó, perclorato de rubídio. Ou, se eu calcular o número de oxidação aqui, vai ser mais 7. Quando o número de oxidação é mais 7, ela é perato. Então, por isso que aqui é perclorato de rubídio. Então, por hoje é só, pessoal. Até a próxima.